Existe um nome para aquela sensação. A sensação de deitar com um problema que durante o dia parecia difícil, mas manejável. E às 2 da manhã, esse mesmo problema parece sem saída, enorme, pesado demais para carregar. A sensação de que a noite transforma tudo em catástrofe, que as preocupações que você conseguia colocar de lado enquanto estava ocupado aparecem agora com uma clareza e uma intensidade que não tinham às 3 da tarde. E junto com isso, uma dúvida que ninguém fala em voz alta. Será que estou exagerando? Será que sou dramático demais? Por que consigo funcionar durante o dia e à noite a mente colapsa assim? Esse vídeo é sobre isso. Não sobre como parar de ter problemas. Não sobre como pensar positivo antes de dormir. E se você já tentou isso, sabe o quanto essa sugestão ajuda. Esse vídeo é sobre o mecanismo. O que está acontecendo dentro do seu cérebro entre o anoitecer e a madrugada, que faz os mesmos problemas parecerem completamente diferentes? Porque tem uma explicação. Ela é biológica, tem nome e muda completamente a forma como você vai interpretar a próxima vez que a mente entrar em colapso às 2 da manhã. Fica até o fim. Porque o que vamos ver hoje é o tipo de coisa que, quando você entende, não consegue desver. Vamos começar pelo que a gente já sabe, ou pelo menos pelo que a maioria de quem vive isso consegue descrever. Durante o dia, você funciona. Talvez não perfeitamente, talvez com sobrecarga, com cansaço acumulado, com aquela sensação constante de que há mais coisas para fazer do que horas disponíveis. Mas você funciona. Toma decisões, resolve problemas, responde e-mails, conversa com pessoas, coloca uma coisa depois da outra. E aí vem a noite. E os mesmos problemas que você estava gerenciando, ou pelo menos postergando com alguma eficiência, assumem outra dimensão. A dívida que estava ali durante o dia vira uma crise financeira à meia-noite. A conversa difícil que você precisa ter no trabalho vira uma catástrofe de proporções que acordam você às 3 da manhã com o coração disparado. O relacionamento que estava ok durante o dia fica cheio de perguntas sem resposta às 2. Você sabe que isso acontece. E a maioria das pessoas que vive isso tem uma explicação interna que soa mais ou menos assim. Sou ansioso demais. Não consigo desligar. Minha cabeça não para. E essa explicação, embora parcialmente verdadeira, esconde algo muito mais específico. E quando você entende o que é, para de ser a narrativa sobre fraqueza e vira a narrativa sobre biologia. Aqui está o primeiro degrau. O seu corpo tem um sistema hormonal que regula quase tudo, incluindo o nível de alerta e estresse. O principal hormônio desse sistema se chama cortisol. E o cortisol não é um vilão, é um hormônio essencial, que tem uma função muito clara: preparar o corpo para responder às demandas do dia. Em condições normais, o cortisol segue um ritmo bem definido. Ele atinge o pico máximo logo ao acordar. É ele que te dá energia para sair da cama, para iniciar o dia, para funcionar. E ao longo do dia, ele vai caindo gradualmente, chegando ao nível mais baixo à noite, quando o corpo precisa relaxar e se preparar para o sono. Esse ritmo tem nome: ritmo circadiano do cortisol. E quando ele está funcionando bem, a noite é naturalmente um período de desaceleração. O sistema nervoso entende que o dia terminou, que não há mais ameaças imediatas para gerenciar, e o corpo vai se aquietando. O problema é que esse ritmo se desregula. E ele se desregula exatamente nas condições de vida que a maioria de quem está ouvindo isso vive. Sobrecarga crônica, sono irregular, estresse constante, luz artificial até tarde, o celular como último contato antes de fechar os olhos. Quando o cortisol não cai como deveria à noite, quando ele fica elevado em um horário em que deveria estar baixo, o sistema nervoso não recebe o sinal de segurança que precisaria para desacelerar. E um sistema nervoso que não recebeu o sinal de segurança não descansa, ele vigilia. Mas isso ainda não explica por que os problemas ficam maiores. O cortisol elevado explica o alerta, explica por que a mente não para. O que explica a amplificação, a sensação de que tudo é catástrofe, é outra coisa. E é exatamente isso que o segundo degrau vai mostrar.
Para entender o que acontece emocionalmente à noite, você precisa conhecer dois personagens do seu cérebro. O primeiro é a amígdala. Ela fica no centro do cérebro, tem o tamanho de uma amêndoa e é uma das estruturas mais antigas em termos evolutivos, presente nos mamíferos há milhões de anos. A função dela é clara e simples: detectar ameaças e disparar o alarme. Quando você sente medo, ansiedade, perigo, é a amígdala trabalhando. Ela é veloz, instintiva e não tem muito interesse em nuance. Para ela, ou é ameaça ou não é. O segundo personagem é o córtex pré-frontal. Ele fica na parte da frente do cérebro e é a estrutura que nos diferencia evolutivamente de outros animais. É ele o responsável pelo raciocínio, pelo planejamento, pela tomada de decisão e, crucialmente, pela regulação emocional. É o pré-frontal que diz à amígdala: calma, isso não é uma ameaça real, é uma preocupação com o futuro. Não precisa de resposta de emergência. Pense nesses dois como um sistema impar. A amígdala dispara o alarme. O pré-frontal avalia se o alarme é necessário. Quando os dois estão funcionando em equilíbrio, você consegue sentir ansiedade sem ser consumido por ela. Consegue enxergar um problema difícil sem transformá-lo em catástrofe. Consegue dizer a si mesmo: isso é sério, mas tem saída, e acreditar nisso. Aqui está o que acontece à noite. O pré-frontal é altamente sensível à fadiga. Quando o dia foi longo, quando a carga mental foi pesada, quando o cortisol ficou elevado por horas sem o alívio que precisaria, o pré-frontal começa a perder eficiência. Não de forma dramática, não é como se ele desligasse. É mais sutil, ele fica mais lento, menos preciso, menos capaz de moderar as respostas da amígdala. E a amígdala, sem o freio do pré-frontal funcionando em plena capacidade, começa a operar com mais liberdade. Pense nisso assim: imagine um alarme de incêndio sem um sistema de gradação. Para esse alarme, não existe fumaça pequena e incêndio real. Existe apenas ameaça e não ameaça. Quando o alarme dispara, ele dispara no máximo. Não tem volume intermediário. É exatamente assim que a amígdala funciona quando o pré-frontal está enfraquecido. A dívida não é um problema financeiro que precisa de atenção. É uma ameaça à sobrevivência. A conversa difícil no trabalho não é algo desconfortável que precisa acontecer. É um risco real ao sustento, ao status, ao futuro. O relacionamento não é uma fase que precisa de cuidado. É algo que pode estar quebrando de forma irreparável. O alarme está no máximo. E à noite, com o pré-frontal cansado, não tem ninguém suficientemente descansado para dizer a ele: isso é fumaça, não é incêndio. E agora você tem os dois ingredientes da receita: o cortisol, que não caiu como deveria, que mantém o sistema nervoso em estado de vigília e alerta, e o pré-frontal enfraquecido, que não consegue moderar a amígdala com a mesma eficiência que teria descansado. Os dois juntos produzem exatamente o que você sente: problemas reais, vistos sem filtro, amplificados por um sistema de alarme sem gradação. Não é exagero, é biologia. E isso muda tudo, porque leva a um terceiro degrau que é o mais importante de todos. Aqui está o insight que transforma a experiência da madrugada. Seus problemas não são maiores à noite. Seu cérebro está vendo eles com um instrumento de medição diferente. Pensa assim: imagine que você tem um termômetro que só funciona com pilha. E à noite, a pilha está fraca. Não acabou, mas está fraca. O termômetro ainda funciona, mas os valores que ele mostra não são precisos. Ele pode dizer que você está com 40 de febre quando a temperatura real é 37,5. Não porque a febre é real, ela pode ser, mas porque o instrumento está lendo errado. O pré-frontal é esse termômetro. À noite, depois de um dia longo, com cortisol elevado e fadiga acumulada, ele lê as emoções com menos precisão. Não inventa problemas. Os problemas estão lá, mas o tamanho que eles assumem, a urgência com que se apresentam, a sensação de que não há saída, isso é o instrumento lendo com a pilha fraca. E a consequência prática disso é esta: qualquer decisão importante que você tentar tomar às 2 da manhã sobre um problema que te tira o sono vai ser feita com um instrumento impreciso.
Não porque você seja irracional, porque seu cérebro, nesse momento, não tem os recursos para calibrar a resposta emocional com a realidade. Isso tem um nome técnico: ruminação noturna. É o processo pelo qual a mente, em estado de alerta, sem o moderador emocional funcionando bem, entra em loop sobre os mesmos conteúdos, não para resolver, mas porque o sistema de ameaça não consegue se desligar sem uma resposta conclusiva. E como os problemas reais raramente têm resposta conclusiva disponível às 2 da manhã, o loop continua. Volta ao problema, tenta resolver, não resolve, volta, aumenta a ansiedade, volta com mais intensidade. Quem já viveu isso sabe, não é um processo produtivo. Não é você pensando melhor sobre o problema, é o alarme sem gradação, disparado no máximo, varrendo o mesmo território em busca de uma saída que não vai aparecer naquele momento. E agora vem a parte que mais importa e que mais alivia. Você não é catastrófico, você não é fraco, você não está vendo as coisas maiores do que são, por alguma deficiência de caráter. Você está exausto, e cérebros exaustos não conseguem regular emoção com a mesma eficiência que cérebros descansados. Isso é tão biológico quanto o coração bater mais rápido depois de uma corrida. Isso tem nome, e nome significa saída. A absolvição que esse entendimento oferece não é uma ilusão. Não é pensa positivo e vai passar. É, quando você entende que a amplificação noturna é um fenômeno biológico e não um julgamento preciso da realidade, você para de usar a intensidade emocional da madrugada como medida de gravidade dos seus problemas. E isso, por si só, já interrompe parte do loop. O problema ainda está lá, mas agora você tem o mapa. Se o que vimos hoje fez sentido, e se você reconheceu nessa explicação o padrão que se repete nas suas noites, é porque ansiedade e insônia, na maioria dos casos, não são dois problemas separados, são o mesmo ciclo. E entender o mecanismo, como a gente fez aqui, é o primeiro passo. O próximo é quebrar o ciclo de forma sistemática, não com técnicas avulsas, mas com um processo que trata os dois juntos. Isso é exatamente o que o programa Sono e Ansiedade, Quebre o Ciclo, faz. Em 4 semanas, sem terapia presencial, sem remédio. O link está na descrição, caso você queira saber mais. Então agora você tem o mecanismo. O que fazer com ele? 3 movimentos. Não são 3 dicas de higiene do sono. São consequências diretas do que acabamos de entender. E por isso fazem sentido de uma forma que dicas soltas não fazem. O primeiro movimento: nomear o mecanismo quando ele acontecer. Da próxima vez que você estiver deitado e sentir os problemas crescendo, em vez de tentar resolver ou tentar não pensar, que é o equivalente a gritar com o alarme para ele parar, diga internamente ou em voz baixa: meu pré-frontal está enfraquecido agora. Isso não é o tamanho real do problema. Esse é o alarme sem gradação. Parece simples demais, mas nomear o mecanismo ativa exatamente a parte do cérebro que está enfraquecida, o pré-frontal. É como dar uma pitada de energia extra para ele. Não recupera completamente, mas cria uma pequena distância entre você e o alarme. E essa distância é suficiente para interromper parte do loop. O segundo movimento: não resolver, registrar. Um dos motivos pelo qual a ruminação noturna não para é que o sistema de ameaça fica em loop porque sente que o problema pode ser esquecido. O cérebro, em estado de alerta, não consegue soltar um problema sem alguma forma de capturá-lo. A solução não é resolver o problema às 2 da manhã, é sinalizar ao cérebro que ele foi capturado. Escreva o problema em uma frase, só uma, não um ensaio, num papel ou num bloco de notas no celular, sem luz de tela se possível. Preciso resolver X amanhã. Isso não é um diário, é um gesto de sinalização. O sistema nervoso recebe a mensagem de que o problema não vai se perder, e parte do alerta diminui. O terceiro movimento: ancoragem sensorial. Quando a mente está em loop, ela está no futuro, nos problemas, nas possibilidades, nos cenários. A ancoragem sensorial é o ato de trazer a atenção de volta para o corpo físico, aqui, agora. Não porque os problemas não existem, mas porque o corpo, ao contrário do futuro, não está em crise. Isso pode ser tão simples quanto:
sentir o peso do seu corpo sobre a cama, prestar atenção na temperatura do ar que entra pelo nariz, notar o contato das mãos com o lençol. Esses não são exercícios espirituais, são estímulos sensoriais concretos que ativam o sistema nervoso parasimpático, o sistema de descansar e digerir, e começam a devolver ao pré-frontal os recursos que ele precisa para moderar a amígdala. Você não precisa fazer os 3 ao mesmo tempo. Comece por qualquer um. O que importa é que agora você entende por que cada um funciona, e isso faz toda a diferença entre seguir uma instrução no escuro e fazer algo que faz sentido. Uma última coisa sobre a aplicação, porque a objeção vai aparecer. Sim, os problemas continuam lá. Nada do que vimos hoje resolve a dívida, a conversa difícil, o relacionamento que precisa de atenção. O que muda é o momento em que você vai lidar com eles. Não às 2 da manhã, com um instrumento impreciso. Amanhã, com o pré-frontal descansado, com o cortisol no ritmo certo, com a amígdala tendo o freio que precisa ter. É nesse estado que você toma decisões boas sobre problemas reais. Esta noite, a meta é sobreviver à noite. Não resolver o que não pode ser resolvido agora. Tudo que vimos hoje é o primeiro degrau, o mecanismo. Se você quer o sistema completo para quebrar o ciclo entre ansiedade e insônia de forma progressiva, o link está na descrição. Então agora você sabe. Quando a noite chegar e os problemas parecerem maiores do que eram às 3 da tarde, não é fraqueza, não é catastrofismo, não é você sendo dramático demais. É o cortisol que não caiu como deveria, o pré-frontal enfraquecido pelo dia longo, a amígdala operando sem o moderador emocional que normalmente equilibraria o peso das coisas. É um alarme de incêndio sem gradação, disparado no máximo, num sistema que perdeu temporariamente o avaliador que distingue fumaça de fogo. Você não está vendo os problemas maiores do que são por algum defeito de caráter. Você está vendo eles com o instrumento errado, no momento errado. E agora, diferente de antes de clicar nesse vídeo, você tem o mapa, sabe o nome do que está acontecendo, sabe por que acontece, e tem 3 movimentos concretos para interromper o ciclo esta noite, se quiser tentar. O que você vai fazer com isso é seu. Mas eu quero dizer uma coisa antes de terminar, porque talvez seja a mais importante de tudo que foi dito aqui. Se você chegou até esse vídeo, provavelmente é porque já passou por isso mais de uma vez. Já ficou deitado com aquela mistura de cansaço e ansiedade que só quem não consegue dormir conhece. Já tentou parar de pensar e pensou mais. Já se perguntou se é algo permanente, se vai ser sempre assim, se tem algo errado que não tem conserto. Não tem nada permanentemente quebrado no seu cérebro. O que existe é um sistema sobrecarregado, operando há muito tempo sem o descanso e a regulação que precisaria. E sistemas sobrecarregados, quando entendidos e tratados com cuidado, mudam. Não de uma vez, não em uma noite, mas mudam. O fato de você estar aqui, procurando entender o que está acontecendo, não apenas tentando ignorar ou aguentar, já é diferente. E diferente, ao longo do tempo, é o que acumula. Esta noite pode não ser a noite da virada, mas pode ser a noite em que o que estava acontecendo ganhou nome. E nome é o começo de tudo. Descanse o que for possível. Amanhã tem mais.